Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Elaine Soares, pra quem não me conhece, né? Eu passei por uma separação no meu casamento. Meu casamento já foi restaurado, já tem 2 anos, né? Que teve a restauração do meu casamento. E mediante a tudo que eu passei, né, na minha separação, eu faço vídeos hoje para ajudar quem tá passando por essa situação, né? E os meus vídeos, eles são baseados na Bíblia, né? Os meus ensinamentos, os meus aconselhamentos, eles são baseados na Bíblia. Porém, eu sempre peço para que vocês analisem, né? Porque cada caso é um caso, não existe uma receita, né, de bolo para que você siga. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por exemplo, muitos canais, eles pregam o contato zero, né? Porém, no meu caso, eu sempre achei que se eu mantivesse um contato zero com meu esposo, eu iria afastar ele cada vez mais de mim, né? Então, sempre o meu deixar ir, eu aplicava o meu deixar ir, né? Quando eu comecei a aplicar de verdade o deixar ir, era não correndo atrás, não pedindo para voltar, não armando situações para encontrar o meu marido, né? Para ele vir na minha casa, arrumando confusões, cobrando mais do que era necessário, criticando as atitudes deles, porque normalmente nessa fase eles fazem muita coisa louca, né? Tem cônjuges que saem para beber, para fazer isso, para fazer aquilo, né? E a gente às vezes acaba criticando, nossa, você tem quantos anos vivendo como se fosse um adolescente, né? Então eu parei com todas essas atitudes, né? E quando ele vinha à minha casa, eu o tratava bem, deixava ele com as crianças bem tranquilo com as crianças e ia fazer minhas coisas, né? Aproveitava, se ele tava aqui, chamava, vou deixar você aí, que você tá aí, vou ali na rua rapidinho fazer isso e aquilo, né? Não ficava bajulando ele quando ele tava na minha casa, né? Mas também não tratava mal, não ficava de cara emburrada, não fechava a cara quando ele tava aqui, porque isso era coisa que a Elaine fazia na época que a gente era casado, né? Eu vivia de cara emburrada, de cara fechado, triste pelos cantos, né? Então foram coisas que eu fui tratando durante o meu deserto. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o deserto, né? Muitas das pessoas acham que o deserto é um lugar só de se lamentar, de reclamar, de murmurar. E na verdade não é bem essa, né? Eu sei que o deserto, né? Para quem não sabe o que é deserto, deserto é quando a gente chama esse momento que você está vivendo, né? Que o deserto foi para onde o povo que estava no Egito, né? Foi para chegar até a Terra Prometida, né? Só que teve pessoas, né? Que ficaram tanto murmurando, reclamando, porque lá no Egito estava horrível. Mas estava um pouco melhor que no deserto? Estava. Então tinham pessoas que às vezes achavam melhor que era voltar para o Egito, igual você às vezes, né? O seu casamento, como eu falo, né? O meu casamento já vinha doente, cheio de problemas. A gente vivia brigando por tudo, né? Qualquer coisinha mínima virava uma coisona, né? E quando a gente está no deserto, né? A gente está nesse momento de separação, às vezes a gente acha melhor voltar para aquela época que estava ruim, mas estava bom, do que vivenciar o que você está vivendo hoje. Como eu já falei em inúmeros vídeos, eu sou extremamente grata ao meu deserto. O meu casamento que eu vivo hoje com meu esposo é completamente diferente do que o casamento que eu tinha com meu esposo lá atrás. Hoje nós temos mais diálogo, né? Apesar de que eu aprendi também, né, a me calar no momento certo, né? Mas muitas pessoas falam assim, mas só porque você que tem que fazer isso? Por que ele também não tem que fazer isso? Esses dias eu comentei, né? Postei no meu Instagram, foi sábado, postei no meu Instagram que meu marido acordou animado, colocou música altíssima já pela manhã, e pela manhã eu sou aquela pessoa bem calma, né? Eu gosto de tranquilidade, eu já tenho 4 filhos, gente, minha vida já é uma bagunça o dia inteiro, né? Então, assim, fora a bagunça que as crianças já fazem normalmente, eu tento manter o mínimo de paz. Eu sou filha única, então o silêncio é uma coisa que eu sempre tive, coisa que eu já não tenho hoje, né? Pra calar a boca da pessoa, porque eu tenho 4 filhos. Então, meu marido acordou muito animado. Se fosse a Elaine lá de trás, a Elaine lá de trás ia reclamar, a Elaine lá de trás ia brigar, ia chegar ia lá, desligava o som, até tiraria da tomada, porque eu era dessas, né? Tirava da tomada. E a Elaine de hoje, eu fiz o vídeo, né, mostrando que ele tava ouvindo o som alto. Eu continuei na minha, gente. Fiquei continuando fazendo. Eu tava detestando.
Estava, mas ele também, o que aqui? A casa dele, gente. O cara trabalha a semana inteira. O dia que ele tem para ficar de manhã em casa, que são raros, né? Aí eu vou lá e vou criticar, vou brigar o momento que ele tá ali relaxando, né? Eu não tava gostando? Não, né? Mas a gente precisa também se colocar um pouquinho no lugar do outro. Aí você vai, mas por que ele não se coloca no teu lugar? Gente, em casamento alguém sempre tem que estar disposto a ceder algumas coisas. Ele ouviu, eu fiquei na minha, teve um momento que ele começou a já colocar as músicas que ele sabe que eu gosto, entendeu? Então daqui a pouco ele foi lá, ele próprio foi lá, começou a baixar um pouquinho e foi lá e desligou. Não arrumei problema, não arrumei confusão, não tivemos discussão e tudo terminou na mais devida paz. Vocês estão me entendendo? Então o deserto, ele me ensinou a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais paciente e a aprender a ceder. Da mesma forma que às vezes ele cede em outras coisas. Hoje eu pedi para ele fazer um favor para mim, de ir na rua, e ele foi na maior tranquilidade, não reclamou, não brigou, não fez nada, sabe? Então tem coisas que a gente precisa aprender. E o deserto é para isso. Você precisa aprender no deserto a controlar a tua ansiedade. Você precisa aprender no deserto a ouvir nãos. Existem pessoas que eu converso que não sabem ouvir não, né? São pessoas que às vezes parece criança, que não pode ser negada nada, assim, então eu vou parar de fazer isso. Então não vou deixar mais pegar os filhos. Então eu vou embora daqui. Então eu vou fazer isso. Sabe porque houve um não, ou porque alguma determinada atitude não é o que você queria que tomasse? Entendeu? O deserto é para isso, gente. O deserto é um lugar que você precisa aprender muita coisa. E enquanto você estiver num deserto, igual o povo de Israel, reclamando, murmurando, falando que o que estava lá atrás estava melhor, vocês vão ficar 40 anos rodando no deserto. É uma metáfora, tá, gente? Pelo amor de Jesus. Porque o povo de Israel era para ficar quanto tempo? 40 dias, não era 40 dias atrás? Se eu estiver errado, ele me fala. Se eu não me engano, era 40 dias que ia durar a travessia deles. E durou 40 anos. Porque eles não se focaram no que eles iam encontrar lá na frente. O milagre estava tão próximo, a terra prometida era tão próxima. Mas de tanto que eles reclamavam, que eles murmuravam, que eles reclamavam do maná que caiu dos céus, que eles não conseguiam ver os milagres que Deus estava fazendo na vida deles. As roupas deles não se deterioravam. Os sapatos deles não dava problema. Sabe, são coisas que as pessoas, às vezes, você tá vivendo milagres na tua vida, mas você tá tão focada na tua restauração que você não enxerga. Às vezes Deus está te dando um emprego, Deus está te provando de alguma outra forma. Às vezes em relação a essa Covid que teve aí, gente, às vezes Deus deu salvamento para você, para tua família, em vez de você ser grata por isso tudo. Quantas pessoas perderam parentes e às vezes você não teve nenhum tipo de sofrimento por conta dessa doença e você continua reclamando. Tudo acontece conforme Deus quer na nossa vida, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Porém, cabe a gente a saber lidar com isso tudo. Não é? Que na vida teremos aflições, mas tendo em bom ânimo. É exatamente assim que funciona. Antigamente, eu assistindo as novelas da Record, eu falava assim, meu Deus, o povo de Deus sofre muito. Mas é verdade. Nós, por sermos cristãos, acreditamos em Deus, nós somos cada vez mais tentados. Porque quem tá no mundo, já tá com ele lá. Né? Às vezes é um empurrãozinho que ele dá, tu cai. Mas a gente tem que aprender a entender as investidas do inimigo, as ciladas que ele coloca no nosso caminho. A gente precisa estar sempre atento. E a gente precisa estar sempre aprendendo coisas novas. O deserto é um lugar para você se transformar, para você mudar, para você às vezes voltar a ser o que você era lá atrás. Né? Porque muitas das vezes no casamento a gente se perde, a gente vive pela outra pessoa, a gente esquece do quem somos. Passamos a viver por um marido, ou por um filho, ou por uma esposa, pela casa e esquecemos de quem somos. Às vezes a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Né? Eu falo muito isso para as pessoas que eu dou atendimento, que isso não é egoísmo.
A gente precisa se colocar um pouquinho em primeiro lugar, dar um pouquinho mais de responsabilidade para aquele pai, para aquele marido, para aquele esposo, e você se cuidar um pouquinho. Ah, Elaine, mas ele não fica com as crianças. Deixa ele ficar com as crianças. Às vezes ele não fica porque você não coloca isso para ele. Mas não é chegar brigando. Vai lá ficar com as crianças. Não. Olha só, esse aqui é o brinquedo tal, faz assim, assim, só brinca com ele um pouquinho. E assim vai, a gente consegue as coisas com jeito, com formas de falar, não impondo coisas, até para que você, que já está com seu esposo, que já foi embora e tudo mais, a gente não tem que impor nada, que tudo que a gente coloca impondo, falando que tem que fazer, eles acabam não fazendo. A gente tem que saber falar. E o deserto é exatamente para isso, para a gente aprender a se comunicar, não só com o esposo, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Aprender a se calar um pouquinho, não falar dos nossos problemas para todo mundo, só para Deus, né? Quando a gente fala para Deus e o mundo, a gente tem que falar para Deus, para o mundo não. Pode ser sincera, ninguém tá nem aí com seus problemas. Ninguém é obrigado a te ajudar. Ninguém é obrigado a te ajudar. Eu fiz um vídeo sobre isso, pra mim não fazer mais você, seus vídeos são, então eu faço por bom agrado. Mas eu não sou obrigada a fazer vídeos. Sou obrigada? Alguém me obriga a fazer vídeos? Não. Eu faço porque eu quero. Mas ninguém é obrigado a ir na tua casa, passar a mão na tua cabeça. Negócio, mas a família dele não tá nem aí pra mim. Eles não são obrigados a estarem aí pra você. Até mesmo porque são família deles, né? A família dele tem que estar do lado dele. Mas a fulana, minha cunhada, era minha amiga. Como é que pode agora? Gente, nosso amigo é Deus. Às vezes nem pai e mãe são tão nossos amigos assim como a gente gostaria que fosse, não é verdade? Então, quem a gente tem que deitar a cabeça no colo é de Deus. Eu fazia muito isso. Eu deitada na minha cama, eu falava, Senhor, me coloca no teu colo agora, Pai, porque é o que eu preciso. Passa a mão na minha cabeça. E eu imaginava Deus passando a mão na minha cabeça, né? Eu deitada no colo de Deus, porque Ele é nosso Pai. O nosso Pai, Ele só quer coisas boas pra gente. Independente que se às vezes Ele tá só nos corrigindo para que você tenha o seu milagre lá na frente. Deus, Ele tá te corrigindo porque Ele tava vendo que você não tava feliz com a vida que você tava levando. E Ele quer a tua felicidade, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se inscrevam aqui no canal, dê o like, deixa seu comentário, compartilhem esse vídeo para quem faz parte de grupo de restauração, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos.